Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha de reações orgânicas e a gente está aqui na parte 2 das reações de oxirredução. Vamos começar o seguinte, a gente falou sobre as oxidações, mas em ligações duplas, assim como também nas ligações duplas, nas ligações triplas também ocorre. Aqui a gente foca nas ligações brandas e vai falar também das ligações enérgicas. No caso da ligação branda, tá? Mesma coisa, tá? Mesma ideia. Um agente oxidante numa solução levemente ácida, tá? Pode quebrar, então vai quebrar as ligações π. Só que diferente de gerar um diálcool, vai gerar uma dicetona, né? Porque aí você vai ter duas ligações com oxigênio. Ah, Bruno, é só botar então que vai estar ligado a um H. Peraí, isso aqui você poderia dizer que ele vai estar fazendo isso aqui, ó. Um OH, um OH, um OH e um OH para cá, né? E aí nesses dois radicais aqui. Só que no mesmo carbono, as duas hidroxilas vai sofrer uma redução, vai ser retirada. Então, se você quebra e quer colocar, a cada ligação quebra para colocar uma hidroxila, não é bem assim, tá? Por quê? Porque ocorre duas hidroxilas no mesmo carbono, não é algo estável, é algo que sai uma água e forma uma dupla, forma uma carbonila. Então, na verdade, que você tem uma dicetona. Se isso for ponta de cadeia, você não tem dicetona, você tem um aldeído. Se algum desses R's for um hidrogênio, na verdade, você tem um aldeído aí, né? A formação de um aldeído na ponta e uma acetona como carbono secundário depois. Tá? Mas é mais comum, muito mais comum, isso no meio de sequência, né? Para que ocorra essa reação, esse alcino em específico. Outro também, agora se for enérgica, aí sim, olha só, vai quebrar a ligação inteira. E aí eu tinha três ligações com esse composto, dupla O e OH, dupla O. Então aqui você não vai ter gerações diferentes na ligação dupla de cetona. Aqui ou é ácido carboxílico, e se por acaso esse R for um hidrogênio, vai gerar CO2, né? Porque aí vai ter um OH aqui, se for um hidrogênio máximo oxidado viraria um OH, OH com OH passaria a ser uma água, sairia uma água e ficaria CO2, tá? Se for ponta de cadeia, passa a ser CO2, se não for ponta de cadeia, gera ácido carboxílico. Por quê? Porque quebra a tripla. Se quebra a tripla, vira uma dupla com O e mais um OH, o máximo de ligações possíveis com oxigênio, tá? Beleza? E aí a gente continua o seguinte. Tá, falei da dupla, falei da tripla e os ciclos. Oxidar os ciclos, será que vai funcionar? Aí depende, porque a oxidação vai ter que quebrar a ligação, né? E aí depende de quais são as ligações que são mais facilmente quebradas. Se você prestou atenção nas últimas aulas, né, quando a gente fala dos ciclanos, tem a tensão de Bayer, dos ciclos menores, ciclos de 3 e 4 carbonos são quebrados com mais facilmente. Então são mais reativos à oxidação, porque tem que quebrar essa ligação para a entrada do OH. O anéis com 5 e com 6 são menos reativos. Mas você pode, a partir do momento que você coloca oxidantes fortes, condições específicas para essa reação acontecer. Tá aqui alguns exemplos, algumas listagens aqui. Sempre uma quebra nessa ligação para oxidar esse composto. E aí você tem a geração de diácidos, porque se cada ponta se quebra essa ligação, gera duas pontas cabíveis a três ligações, a substituições. Então, um ciclano, quando oxidado, gera um ácido dicarboxílico. As duas extremidades ficam carboxiladas, tá? Para não esquecer em relação a isso, aqui tem alguns nomes, né, de alguns compostos, os nomes usuais desses compostos. E aí a gente vai na oxidação do álcool. O álcool já é uma estrutura oxidada em comparação aos hidrocarbonitos, mas por meio de oxidantes em meio ácido, você continua oxidando esses compostos. Dependendo do álcool, dependendo do álcool primário, secundário ou terciário, fica mais fácil oxidar ou não. É só você substituir as ligações dele por hidrogênio. Exemplo, CH2O. Se ele é primário, você tira um hidrogênio e coloca outro OH. Logicamente, quando você coloca outro OH, você sai uma água porque vira uma dupla com O. Eu já falei que não pode ter duas hidroxilas no mesmo carbono, né? E aí, então, ele vira um aldeído, e o aldeído se pode ser oxidado, três ligações com oxigênio na molécula, vira um ácido carboxílico. Você não consegue oxidar mais um álcool
a não ser que ele não tenha carbonos, né? Porque a ligação carbono-carbono não vai ser atingida nesse processo. Apenas a substituição de ligação com hidrogênio para ligação com OH. Tá? Se for um álcool secundário, você só substitui a ligação desse hidrogênio, na verdade desse hidrogênio, por uma dupla O, a entrada de um OH. Ele fazendo duas ligações com oxigênio é mais oxidado. Então o álcool secundário também pode ser oxidado. Agora um álcool terciário não consegue ser oxidado, porque suas ligações são apenas com carbonos. Tá? Se em condições drásticas para você tentar oxidar, você acaba quebrando a estrutura, em vez de oxidar ela. Tá? E aí, você pode falar e falar assim, Bruno, em todo momento, essas duas aulas de oxirredução, você está me mostrando oxidações. É porque a oxidação é mais comum. As reduções a gente já citou, né, que são as hidrogenações. Né? Então, por exemplo, o que eu acabei não citando, existem as hidrogenações, até a gente comentou, na verdade, mas as hidrogenações dos aldeídos e cetonas. Eles vão voltar a ser álcool. O que seria a hidrogenação de um álcool? Ele voltar a ser um alcano, né? Ou voltar a ser um alceno, dependendo de como for a reação específica. Tá? Então é sempre essa volta nessa reação, sempre adição de hidrogênio envolvida. O que não pode deixar passar quando fala de reações de oxidação é lembrar que uma combustão também é uma reação de oxidação. Tá? É a oxidação extrema, porque CO2 é o estado de oxidação máximo. Então, quando você efetua uma combustão, né, e a combustão pode ser completa ou incompleta, você está oxidando o composto. Tá? Aqui um exemplo do C2H6, quando ele tem com máximo de oxigênios, ele gera CO2, o que a gente chama de combustão completa. A combustão incompleta ocorre quando você tem um menor coeficiente estequiométrico de oxigênio em comparação ao C2H6. Aí a gente diz que ocorrem as combustões parciais ou combustões incompletas. Beleza? Com isso a gente fecha o grande aglomerado de principais reações de oxirredução. Tá? Aguardo vocês em uma próxima aula e fui!